pessoal, Barcelona volta dia 13 de junho, no sábado, um dia depois do meu aniversário. E eu espero que seja um presente bom pra mim, né? Não seja um presente decepcionante. E eu vou falar um pouquinho das minhas expectativas pra volta do Barcelona. Eu acho que essa parada fez muito bem pro time, que vai conseguir voltar com o Suárez, que estava lesionado, vai voltar com o Arthur, por exemplo, mas não vai voltar com Dembélé, né? Eu sei que a torcida tem muita raiva do Dembélé, mas eu já passei por essa fase, eu tenho um pouco de pena. Né? O Dembélé entra no campo, eu fico, meu Deus, Maria, passa na frente desse menino. Faz 3 jogos, fica parado 6, é uma coisa impressionante. Eu sei que muita gente fala da questão de comportamento dele, né, de não dormir, de se alimentar mal. Eu acho que isso sim aconteceu no começo, mas depois disso eu já tenho um pouco mais aí de dúvidas, né. Eu li uma matéria dizendo que o GPS dele mostrava que o Barcelona estava fazendo treinos errados, né, que não eram condizentes com alguém que estava voltando de uma lesão. Eu acho que isso é muito sério. E pela quantidade de gente que se machuca no Barcelona, eu fico pensando mesmo se esse departamento médico tá fazendo as coisas direito, ou preparo físico. Não é possível, tem muita gente machucada, o Dembélé não se arruma, uma coisa impressionante. E eu tenho que torcer, porque o Dembélé não vai ser vendido, gente. Quem vai comprar um jogador que se lesiona tantas vezes, né? Então a gente tem que torcer que pelo menos consiga aí uma sequência quando voltar, que não vai ser agora. Eu acho que o trio de ataque não vai ter diferença, vai ser Griezmann, Messi e Suárez. Eu gostaria, né, de ver um 4-3-1-2 com o Griezmann no meio, Messi e Suárez na frente e o Messi alternando ali com o Griezmann, mas acho que não vai acontecer, vai ser um 4-3-3 mesmo, com Griezmann na esquerda, Suárez centroavante, Messi ali direita caindo pro centro. Esperar que o Griezmann consiga se adaptar aí à posição, mas quem não precisa se adaptar à posição e que joga muito bem é o Ansu. O Ansu é um garoto de coragem, que vai muito bem no mano a mano, que está adaptado ao lado esquerdo, só que a gente tem que pensar assim que ele está ainda em fase de crescimento, que tem que ter muito cuidado com as lesões, né? Mas eu gostaria de ver aí o Ansu começar a ter mais destaque, para quem sabe aí na próxima temporada ser até o titular absoluto do lado esquerdo, porque ele é muito bom e ele tem essa potência. Quem eu gostaria de ver também tendo mais espaço no time é o Puig e o Monchu, que são 2 jogadores muito bons na base e que precisam ser lapidados. E assim, precisa ter um pouco de inteligência também, né? Eu sempre falo que é preciso fazer rotação e como o Barcelona não tem assim muitos jogadores, vai precisar usar esses da base, porque os próximos jogos são intensos. O Setien vai ter que fazer boas substituições e vai ter que fazer uma rotação inteligente, coisa que o Valverde tinha dificuldade de fazer. Eu lembro que o Valverde, quando usava os jogadores da base, ele já usava nos piores jogos, nos jogos fora de casa da La Liga. Jogos com intensidade, com marcação, meio que já esperando os jogadores jovens não se dar bem, né? Aí eles não se davam bem, era como se dissesse assim, olha, tá vendo? A gente usou, mas eles não se saíram bem. E aí queimava, né, os jogadores. Eu vi o Valverde fazendo isso em alguns jogos. Eu espero que o Setien não faça, que tenha paciência, a torcida precisa ter paciência. Eu tenho a impressão que se o Messi tivesse 17 anos hoje do Barcelona, parte da torcida já teria vendido o Messi pela falta de paciência. Esses jogadores precisam ser lapidados, né? Precisa ter cuidado também com lesões, porque são muito jovens. Então eu acho que pode usar e eu acho que eles merecem sim oportunidades. Falando da zaga, vai ser Piqué e Lenglet, acredito. Não consigo mais ver um Titi titular. É uma pena. Mas depois da Copa nunca mais foi o mesmo. Nas laterais, né, falando de pessoas que nunca mais foram as mesmas, temos o Alba. O Firpo não se firmou, né, entrou sempre muito nervoso nos jogos, infelizmente não se saiu muito bem, então a gente tem que contar mesmo com o Alba, e praticamente só com o Alba. Só que o Alba não voltou depois de Anfield. Eu não tenho raiva do Alba pelos gols, eu não tenho raiva do Alba pelo choro. Eu acho que nós somos humanos, nós temos sentimentos, a gente fica nervoso, a gente tem vontade de chorar. Eu também tava com vontade de chorar, imagina ele. O que me deixou com um pouco de ranço do Alba, na verdade, foi a declaração dele depois de Anfield, né? Que ele disse que a torcida estava muito mal acostumada. Que a culpa era da torcida que estava muito mal acostumada. O Alba, ele não assumiu a culpa dele, e isso me deixou muito chateado. E ainda meio que quis jogar pra torcida. E depois disso, o Alba nunca mais foi o mesmo. Eu tenho visto atuações bem medianas do Alba. E antes de Anfield, ele estava indo muito bem. Então eu torço muito para ele voltar a ser o que era antes, mesmo que faça jogadas previsíveis como essa, que todo mundo já tá cansado de saber. Mas se funcionar, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então torço muito para ele. Outra coisa que eu torço também é pro Sérgio Roberto. Eu sei que eu falo dele, mas eu torço muito para ele dar certo.
Porque o lado direito do Barcelona, depois do Daniel Alves, não teve ninguém, né, à altura. O Barcelona sofre demais com as laterais, principalmente do lado direito. E assim, pra mim, o Semedo, defensivamente, é muito melhor que o Sérgio Roberto. E ofensivamente, o Deusberto é muito melhor, porque ele tem química ali com o Messi, ele tem química ali com o Suárez, então eles se conhecem, ele é muito bom ofensivamente. Mas o mano a mano, o Sérgio Roberto é ruim, parece que ele tem medo de ir no mano a mano, né? Isso quando não consegue acompanhar a marcação. E aí você junta Sérgio Roberto, Rakitic, o Busquets, que já é lento, sobrecarregando o Piqué, que não precisa ser sobrecarregado, né? De vez em quando já dá ali uns apagões. Gente, é muito difícil. A recomposição de bola do Barcelona é lenta, é devagar. Então, assim, não é um time que compensa uma coisa com outra. Então, tem o Sérgio Roberto, então vamos compensar ali no meio de campo, sei lá, pra dar uma cobertura. Não funciona. O Rakitic não sabe dar cobertura pro Sérgio Roberto. É um desastre em parte defensiva, né? Mas agora que o Semedo talvez seja punido, porque furou a quarentena, é provável que a gente veja o Sérgio Roberto como titular. E aí eu torço muito, muito para que as coisas tenham mudado, para que ele tenha conseguido ver os próprios erros e corrigir os próprios erros e se saia muito bem. Então eu torço, porque eu não vou torcer contra, né? E o Semedo, pelo que eu entendi, só poderia fazer reuniões com 15 pessoas. E a reunião que ele estava, que era o aniversário, tinha 19, 4 a mais. Aí tiraram foto, colocaram nas redes sociais, e alguém foi lá e contou a quantidade de pessoas, denunciou o Semedo, e talvez ele não possa nem começar jogando, né? Vamos ver o que vai acontecer, o que o Barcelona vai fazer. E o meio de campo é uma incógnita, né? A gente tem o De Jong, que eu acho que é titular absoluto, o Busquets, que também é titular absoluto, e eu acho que ele faz a posição dele com excelência, apesar da idade, e que a gente vai ver um processo de transição, acho que principalmente agora, entre o Busquets e o De Jong. E aí do outro lado fica faltando aí, quem será, né? Rakitic, Vidal ou Arthur? Começando pelo Rakitic, que eu acho que vai ser titular, né? O Rakitic não sai do Barcelona, coisa impressionante. Então tem que torcer pra ele se dar bem, né? Tem que torcer pra ele reaprender a correr. O Rakitic trota em campo. Ele não acompanha a marcação, ele não marca nem consulta, né? A visão de jogo do Rakitic é uma coisa medonha hoje em dia. Eu não sei o que aconteceu com esse homem, mas ele tem a oportunidade de dar um passe mais longo, que precisa ser preciso, né? Pra sair ali da marcação e impulsionar o ataque. O que ele faz? Ele dá um passe mais curto, né, que provavelmente não vai errar, mas deixa os amiguinhos na fogueira, principalmente na parte defensiva. Eu tenho vontade de matar o Rakitic quando vejo isso. E o De Jong também, né? Já até teve vários vídeos aí do De Jong se irritando com o Rakitic quando ele faz isso. Ele opta pelo passe mais curto ali, ou lateral ou recuando, e deixa os amiguinhos na fogueira para não dar um passe longo. E falando de passe longo, como ele tem muita vontade de fazer gol e dizer pra torcida, olha, eu voltei, eu tô bem, vocês vão ter que me engolir, ele gosta de dar chutão fora da área para tentar fazer gol, quando o melhor seria dar um passe, né? E esse individualismo, às vezes, do Rakitic também tá me incomodando. Mas eu acho que ele vai ser titular, tem que torcer, né? Pra voltar a ser bom. Acho que o Vidal vai acabar ali dividindo essa titularidade com o Rakitic, e tem o Arthur. Eu sei que todo mundo vai falar que o Arthur dá passes laterais, mas, gente, volta um pouquinho ali no começo da temporada, um pouquinho antes do Valverde sair. O que o Arthur estava fazendo? O Arthur estava sendo mais vertical. Inclusive, estava tendo uma ligação bacana ali com o Messi, né? De passes ali com o Messi. Tava bacana. Só que aí o Arthur se lesionou, perdeu aí a sequência, e a gente não viu mais desse Arthur. Eu me agarro muito nesses pouquíssimos jogos que o Arthur foi vertical, porque me deu a entender de que ele tinha entendido que ele precisava dar mais esses passes pro ataque. Então acho que o Arthur merece um pouco mais de espaço, sim, pra gente ver se ele de repente está se corrigindo em relação a isso. O Arthur emendou 2 temporadas, ele saiu daqui do Brasil, foi jogar direto no Barcelona, não descansou, a lesão eu achei que foi inevitável, então eu queria ver um pouquinho mais dele, sim, pra ver como ele pode evoluir. Então é isso, acho que os 11 vai ser Lenglet, Piqué, Alba e Sérgio Roberto, né? Acho que o Semedo vai ser punido. No meio de campo, De Jong, Busquets, Rakitic, e o trio de ataque, Griezmann, Messi e Suárez. Se vai ser bom, conta em breve, que eu volto depois do jogo pra fazer meus comentários. E até a próxima.